Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos uma questão da Fameca. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Um objeto real é colocado sobre o eixo principal de uma lente esférica convergente, que tem distância focal f e centro óptico O. Inicialmente, esse objeto está a uma distância d maior que 2f do centro óptico da lente. E a gente tem a situação representada na figura aqui embaixo. Ó. Essa é a nossa lente convergente, de distância focal igual a f, e inicialmente, olha onde o objeto está. Se a distância do anteprincipal até a lente é o dobro da distância focal, vale 2f, o objeto no começo ele está a uma distância maior que 2f da lente. O objeto se encontra antes, além do ponto anteprincipal. Ok? Segue a leitura. Nessa situação, a lente conjuga, forma desse objeto uma imagem menor e invertida, posicionada entre os pontos F2 e A2, como mostra a figura. Para essa situação onde o objeto está antes, além do anteprincipal da lente convergente, a imagem formada é essa daqui. O exercício deu as características para a gente. Essa imagem ela é uma imagem menor. Vamos marcar aqui do lado a nossa análise técnica. É uma imagem menor que o objeto. E, além disso, do próprio desenho e do que foi dito no enunciado, a gente percebe que a imagem é invertida de ponta cabeça. Enquanto o objeto aponta para cima, a nossa imagem aponta para baixo. Tem mais uma característica que a gente pode colocar, tá? Sempre que a imagem for invertida, ela é real. Esse parzinho aqui é inseparável. Toda imagem invertida é real, assim como toda imagem direita é virtual. Outro parzinho inseparável. Ok? Segue a leitura comigo. Mantendo-se a lente fixa. Ninguém vai mexer na lente. Esse objeto, ainda sobre o eixo principal da lente, ele é movimentado para perto da lente, até parar numa distância d' do ponto O do centro óptico, tal que essa distância está entre a distância focal e o dobro da distância focal. O que o exercício pergunta é, nessa movimentação do objeto, o que vai acontecer com a imagem conjugada à imagem gerada pela lente? Bom, vamos primeiro pensar onde esse objeto vai parar, para depois a gente fazer a análise. O objeto vai parar numa distância d' da lente, tal que essa distância está entre a distância focal e o dobro da distância focal. Distância focal é esse tamanho aqui. 1 f. A distância do objeto é maior que isso. O dobro da distância focal é isso daqui. 2 f. A distância do objeto é menor do que isso. Então, o nosso objeto ele vai ter que parar, sei lá, em algum lugar por aqui, ó. Dá uma olhada comigo. Essa distância é uma distância que eu vou chamar de d' e ela é um valor maior que a distância focal, f, e ela é um valor menor que o dobro da distância focal. Em outras palavras, sabe o que o exercício está falando? Que o objeto ele vai terminar, o objeto para entre esses pontos aqui. Entre o ponto A1 e o ponto F1. Podia ter falado desse jeito, mas é que eles esconder naquela frase ali. O nosso objeto, que inicialmente estava antes do anteprincipal, ele vai terminar entre o anteprincipal e o foco da lente convergente. Nessa movimentação do objeto, vamos agora descobrir o que aconteceu com a imagem. Para te ajudar nessa tarefa, eu separei esse material extra, que está disponível na descrição do vídeo. Do lado da esquerda, a gente tem os raios notáveis, aquelas ferramentas que a gente usa para desenhar as imagens geradas por uma lente esférica. São aqueles raios que a gente, sabendo como eles chegam na lente, a gente sabe como eles saem, como eles vão sofrer refração. E do lado da direita, as imagens geradas pelas lentes esféricas. No caso da lente convergente, nós temos 5 imagens possíveis, porque vai depender de onde você posiciona o objeto. Para cada posição, uma imagem diferente vai aparecer. Já para a lente divergente, a gente não tem essa variedade. É um tipo de imagem só, independente de onde você coloque o objeto,
Para uma lente divergente, a imagem é sempre virtual, ela é formada pelo prolongamento dos raios de luz. Ela é direita porque, como eu disse para você, esse parzinho aqui é inseparável. Meu objeto aponta para cima, minha imagem também aponta para cima. Eles têm a mesma orientação. E na lente divergente, a imagem obtida é menor que o objeto. Ela não é a protagonista da questão. Nós estamos trabalhando com uma lente convergente. E lembra que inicialmente o objeto está antes do ponto antiprincipal? Essa é a situação inicial. Qual é o tipo de imagem gerada nessa situação? Eu traço os raios notáveis, eles vão se cruzar de verdade aqui. Então é uma imagem obtida pelo cruzamento real dos raios de luz. Sempre que é real, é invertida, é de ponta cabeça. Meu objeto aponta para cima e minha imagem aponta para baixo. E nesse caso, ela é menor que o objeto. O nosso objeto ele não vai começar a caminhar para se aproximar da lente, até que em algum momento ele para entre o antiprincipal e o foco. Então, nessa caminhada do objeto, em algum momento eu posso tirar uma foto ali e o objeto vai estar passando pelo antiprincipal. E se a gente traçar os raios notáveis, eles vão se cruzar aqui, ó. Eles se cruzam de verdade, mais uma vez uma imagem real. Se é real, é de ponta cabeça, e dessa vez, com o objeto no antiprincipal, a imagem se forma no antiprincipal do outro lado, com o mesmo tamanho do objeto. Só que o objeto segue o seu deslocamento porque ele tem que terminar entre o antiprincipal e o foco. É assim que o objeto termina, entre o antiprincipal e o foco da lente. E quando eu traço os raios notáveis, eles se cruzam aqui. Uma imagem obtida pelo cruzamento de verdade dos raios de luz, real. Se é real, é invertida e agora ela é maior que o objeto. Esses são os 3 cenários pelos quais o nosso objeto vai passar. A, B e C. O tipo de imagem muda? A natureza da imagem muda? Não. Real, real e real. A orientação muda? Não. Invertida, invertida, invertida. Então, durante esse deslocamento do objeto, a natureza é sempre real e a orientação é sempre invertida. O que acontece com o tamanho da imagem? Era pequenininha, fica do tamanho do objeto e depois fica maior que o objeto. Nesse deslocamento do objeto, a imagem cresce de tamanho. E agora, a última análise. O que acontece com a posição da imagem em relação à lente? Dá uma olhada. Olha a distância da imagem até a lente para a situação inicial. Aí o objeto andou e a imagem andou também. Olha onde a imagem foi parar. Aí o objeto andou mais um pouquinho e a imagem andou mais um pouquinho. Repare que à medida que o objeto está se aproximando da lente, a imagem está se afastando da lente. Agora que a gente fez essa análise completa técnica, a gente pode marcar a alternativa correta. Bora lá? Vem! Letra A. A imagem afasta-se continuamente da lente? Pode ser. É sempre invertida e cada vez menor. Foi o finzinho que desandou. Ela é sempre invertida, só que ela fica cada vez maior. Letra B. Afasta-se continuamente da lente, é sempre invertida e fica cada vez maior. Pronto. A letra B é a alternativa correta. Só por uma questão de paz de espírito, vamos dar uma olhada nas outras alternativas? Letra C. Aproxima-se da lente. Não, não vai aproximar. Letra D. Afasta-se. E a partir de determinada posição ela fica direita? Não, ela é invertida o tempo inteiro. Esquece. E letra E. Aproxima-se. A gente sabe que ela afasta. A letra B é a nossa alternativa. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!